Ô, João, bom dia. A paz do Senhor, querido. Tranquilo. Engasgou tudo, só fala aí. Fala, João. Oi? Agora tá normal? Ah, agora tá. Tá um mau tempo aqui, tá chovendo. Ah, é por isso, né? Vamos começar então, É. né? Só tá eu, o senhor aí, minha mãe, eu tô aqui em São Paulo hoje, junto com ela aqui, em Mogi Guaçu. Breve eu estarei por aí também em São Paulo. Legal. Quer começar orando aí, meu Meu irmão? filho, oi? Com certeza. Oremos então. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um dia em nossas vidas. Que esse sábado que se inicia, que dedicado a Ti, Senhor, esse sábado sagrado, seja abençoado pela Tua presença, Senhor. Que tenhamos saúde, paz, prosperidade, discernimento para entrarmos no Teu reino todos os instantes, todo momento, Senhor. Que o que venhamos a fazer seja da Tua vontade e não da nossa vontade. Que a Tua vontade prevaleça sobre nossas vidas, Senhor. E tudo que fizermos seja para o engrandecimento do Teu reino e não para a nossa vaidade ou para as nossas as coisas que o mundo oferece, Senhor, não para que a gente se agrade com as coisas deste mundo, Senhor, Sim. mas que buscamos o reino celestial, Senhor, cada instante, cada momento. Ter discernimento para esse estudo, para que tenhamos conforme a tua vontade, Senhor. Nos colocamos ao seu dispor neste momento, Senhor. Hoje e sempre, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, Senhor. Abençoe este grupo, abençoe este estudo e que seja mais uma vez um sábado maravilhoso. Todos os dias da semana, que sejam para o engrandecimento do teu reino, Senhor. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Aí está conosco também o irmão Kim Hernandes. Bom dia, meu irmão. Graça e paz aí pra ti. Certo, o Anap deve estar no momento da sós com Cristo. Ele é a esposa dele, né? Confesso pra vocês que quase não entrei hoje porque eu tô muito cansado. A gente viajou e quando viaja fica sempre cansado, né? O senhor tava falando o quê, irmão? Eu acabei interrompendo o senhor para pedir oração. O senhor vai estar vindo por aqui, como é que é? João. Não, é que meu filho mais velho mora em João Pessoa. Uhum. A esposa dele conseguiu um trabalho que vai ganhar o dobro que ela ganhava em João Pessoa. É home office, né? Mas ela precisa trabalhar presencialmente, só que em São Paulo. A E, capital. e aí ele, minha esposa e eu, e a minha neta estão indo para São Paulo. Não. A minha esposa está indo para o Rio, ou para o Rio, para João Pessoa em 15 de 14 de janeiro, né? E aí eles dançam e os animais, um gato e um cachorro, eles têm uma pessoa, vão de carro, de uma pessoa a São Paulo. Uma jornadinha, né? Aí ele vai passar a morar em São Paulo. Ele e minha neta, é. Então, e eu fico aqui em Porto Velho. Esse ano eu não viajo, não. Entendi. Olá, irmã Mas Maísa, o bom ano que dia. vem eu. Foi nós dois Bom juntos, dia. dois juntos.
Estive em Porto Velho esses dias. Sim? Isso. É, Porto Velho legal. comendo tambaqui. Ah, sim. Assado? Isso, do lado do Rio Madeira, no restaurante, coisa mais gostosa, muito bom. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Toda segunda eu como na frente de casa, a gente organiza uma feira, né? E aí sempre tem um tambaquizinho na brasa. Gostoso. Além do açaí. Ô, irmã Marisa, o seu filho tá no Momento das Suas com Cristo? Não estou sabendo, pastor. Eu acho que ele não, o relógio não chamou. Acontece. Quem nunca, né? Nesse grupo não, É, não e passou por isso. pior que não adianta nem ligar para ele, porque ele deixa no silencioso só quando ele acorda que ele reativa. É, eu pergunto porque geralmente nessa data tem aqueles encontros, né, do MASC, que é tipo Pois é, uma semanada, não, né? que eu esteja sabendo, não ter. Ia ter o MASC em dezembro, mas eu acho que ele não foi. Uhum. Mas tá bom, então vamos começar, a gente discute aqui. É sempre bom quando o autor tá com a gente, né? É verdade. Mas vamos que vamos. Põe nós dois, mano. Uhum. Deixa eles. Eu quero que eles. Deixa nós dois. É que a mãezinha não sabe. Não tem problema, faz assim, ó. Aqui, ó. Ah, Ó, tá juntinho! Quem tá onde? eu E- tô em São Paulo, Mogi Guaçu. Isso, Ah, ele que foi à tua casa. ele que foi. Isso, Que legal, isso mais de um ano. Já pensou? que legal. Que, que bom. Então vamos lá, meus lindos. Vamos começar aí pela segunda-feira mesmo, né? O tema da segunda-feira é Falando Conosco, né? Alguns insights aí da semana que a gente pôde perceber ao estudar Deus sempre nos responde com sinais extraordinários. Muitas vezes ele fala por meio da memória, da palavra e da sensibilidade espiritual. A gente sabe que às vezes a gente ora e Deus não nos responde, né? Não nos responde. É uma forma dele pedagógica de trabalhar com a gente a paciência. Isso não significa que o silêncio dele seja a ausência da resposta. Mas, como eu disse anteriormente, é uma forma pedagógica. Pode mostrar os dois, né? É uma forma pedagógica que faz com que ele proteja o nosso coração do orgulho e da autossuficiência. Porque já pensou, se tudo que a gente pedisse ele respondesse prontamente, ele ia parecer um certo tipo de gênio da lâmpada, É, como é a figura aí de alguns desenhos. Mas não é assim, né? E por não ser assim, ele vai trabalhando no nosso coração. Mostra tu, minha mãe. Junto, mostra tu junto, paixão. Isso. Vai ficar ela, não- travado aí. Então. ela, não- Exatamente. Ele não tá entendendo que eu não tô aguentando ela, ficar aqui que segurando pra ele. ela não Vamos, quer aparecer. vamos ver Cansa uma o forma braço. aqui melhor para ajeitar isso. Se quiser fazer algum comentário enquanto eu vou resolvendo essa câmera aqui. Eu vejo. Deu- Deus é egoísta, conforme ontem o programa do Lições da Bíblia falou, né, que por que Deus não gosta, não quer que as pessoas tenham outros deuses, porque ele é egoísta, ele quer para ele não quer ninguém adorando outros deuses, tem que adorar a ele, nesse sentido que Deus é egoísta. Eu acho a palavra egoísta um pouco. É que a palavra egoísta ela demonstra um sentimento humano, né? Deus é Aham. egoísta, ele é amor, é altruísta. É que ele nos ama tanto que ele sabe que se nós não o adorarmos, a gente vai morrer. E ele não quer que a gente morra.
Então, por E isso a que ele fonte da vida. quer que nós estejamos em conexão com ele. Entendi. Uhum. Então, é amor, é puro amor, para a gente não morrer. O Kim ia comentar alguma coisa? Sobre o comentário anterior, quando Deus faz tudo pela gente, é como um filho que o pai faz tudo pelo filho, e ele se torna um mimadinho, ele não evolui, ele não cresce. Também tem esse ponto, né? Fica emagrecendo, tem jeito. Aí, Ronzinho. É isso mesmo, Kim, muito bem colocado, né? Usando aí a explicação de um pai, né? Outro ponto interessante aí, a fé genuína não busca exaltação pessoal, pois toda a glória sempre pertence a Deus, né? Ou seja, a jactância, ela é uma excluída pela lei da fé. A Bíblia não é apenas um livro de doutrina, mas uma carta de amor, advertência, contando ali as histórias e os acertos e os erros dos homens do passado, como eu e você que muitas vezes, por desconectar de Deus, também erramos, né? Mas ela foi escrita também com esses erros, com essas quedas e outros problemas, para nos ensinar de que o ser humano ele é falho, ele é pecador, mas em Deus ele vence, da maneira como Deus acha melhor, né? E o maior risco espiritual não é a fraqueza visível, mas o orgulho que não é visível e não é muitas vezes reconhecido e vai aos poucos, sutilmente, nos afastando de Deus, silenciosamente da presença dele. Então, E conforme o autor falou ali que o egoísmo está destruindo as famílias. Por quê? Porque daí é um egoísmo diferente de Deus com a gente. O egoísmo entre famílias é aquela rivalidade, ter mais ou não ou ajudar menos, ou não querer nem saber. é verdade, verdade. Irmã Marisa, quer ver uma coisa que destrói família? Essa coisa de herança. Pá, Se não for bem amarrado, principalmente pelos pais, né? Porque cabe aos pais de tal que vai, que não vai, enfim, enquanto em vida, né? Muitos ainda, aham, enquanto em vida, não têm noção dessas questões, acabam, às vezes, não com maldade, mas dando uma coisa ali, outra aqui, ou só falam no gogó, falam na boca, ó, você vai ficar com aquilo, você vai ficar com o outro. Só que os irmãos já estão meio um virado com a cara para o outro, e quando morre, eu vejo muito isso como pastor. Quando morre, pronto, aí cada um quer fazer do seu jeito, e aí vão brigar na justiça, e faz isso. cada furdunço danado, e pronto, destrói a família, e vira uma caca. Daí o pastor que tem que ir lá resolver. Resolver o quê, meu filho? Não tem o que resolver. Se você for entrar É, na briga, vai o pastor junto, misturado, picotado. é, é verdade. Eu sei muito bem, porque eu já passei por isso. E assim, não, o meu pai não tinha aquela noção, né? A minha mãe a minha mãe foi começando a doar as coisas antes, que parece que assim, ela estava já sabendo, né, que não ia mais precisar daquilo. E, e o pai, assim, aquela inocência, né, sem inocência, ignorância, assim, na ignorância que não, o meu pai era o hoje, ao amanhã a gente resolve, amanhã chega o amanhã para ser hoje. Então, e daí ele não tinha nada, só tinha um terreninho e uma casinha, mas ele precisava daquilo para ter melhor qualidade de vida para ele, daquele trocadinho, para ter melhor qualidade de vida para ele mesmo, né? Aparelho auditivo, aquela coisa toda, que o bom era muito caro e ele tinha severa falta de audição, então não foi concedido para ele antes de morrer a vender, né? Então foi aquele impasse, aquele. Então eu já passei por isso. Então eu sei como é que é. Parece que se dão muito bem antes da morte de um ente querido. O ente querido perdeu o fôlego, já está todo mundo de atravessado. Isso é por causa da avareza, da ganância.
falta de Cristo no coração que acaba acontecendo isso, né? Infelizmente. Ô, Kim, Então, eu acredito muito que o egoísmo se dá pela falta de noção, sensibilidade, sabedoria no quesito mordomia. Quando a gente entende o que é ser um mordomo de Deus de verdade, quando a gente tem esse conhecimento, vamos dizer, pleno, apesar de que nada nessa terra para nós humanos é pleno, né? Tudo é pecaminoso e falho, mas vamos botar aí em termos, quando tu tem um conhecimento pleno do que é ser um mordomo de Deus, essa parte do egoísmo, ela vai murchando, ela vai deixando de existir, tu vai deixando de alimentar ela, porque tu entende o real sentido de todas as coisas. é verdade. Mas é exatamente isso. Kim. Como a maioria das pessoas, nós seres humanos, naturalmente, com Deus já é complicado. Sem Deus ainda piorou, né? E é engraçado que, falando nesse contexto, a experiência que eu estou contando aqui para vocês, né? Não é uma, mas são várias situações. Onde a gente vai, por qualquer distrito que a gente passa, tem esses problemas. E é engraçado que é por falta da gente estudar. Porque até mesmo nesse sentido, sobre a questão de herança e etc., Deus deixou algumas instruções muito importantes através da serva do Senhor para que nós não tivéssemos esses problemas, como, por exemplo, como esses, né? De briga, desentendimento. Mas por onde a gente passa, o povo não estuda. E às vezes também, quem sabe nós, pastores, temos falhado em instruir os irmãos, né? Dá esses hebreiros aí. Mas vamos avançando, né? Pela graça de Deus, e Ele tem misericórdia de cada um de nós. Deus nem sempre lhe fala, então, aos olhos, mas sempre fala fundo ao coração daquele que anda pela fé, né? Na segunda-feira, o tema ali foi arrancando o egoísmo, e alguns insights interessantes é de que o egoísmo não começa no ato de tomar. Ele traz ali de que a crença de que o que Deus deu não é suficiente. Interessante isso, né? Satanás, ele não oferece menos, ele oferece a ilusão do tudo, levando o homem à perda, na verdade, daquilo que é essencial. Alguém ia falar alguma coisa? E foi muito interessante que mostrou aqui que o antídoto seria a gente, assim, ser assim um dizimista, devolver a oferta, que a gente vá praticando a não ser egoísta. Muito interessante. Então, o ato de devolver o dízimo, as ofertas, contribui você ser uma pessoa não egoísta. Muito interessante. Gostei. É verdade. E o mesmo princípio foi aplicado com Adão e Eva no Éden. Quando você vê que Deus falou, olha, vocês podem comer de tudo aqui, todo o mantimento é seu, menos aquela árvore ali, tá bom? Porque pode acontecer isso, isso, isso. E aí, enfim, por mais que Eva se deixou ser ludibriada e Adão não estava ali com ela naquele momento, nós sabemos da história, qual foi o que elas fez comer? Justo aquilo que Deus proibiu para que não comesse, que era o teste, para que eles pudessem ter, então, a vida eterna para sempre, sem ter perigo de cair no pecado, né? Como foi, segundo a serva do Senhor também, feito o mesmo teste em outros mundos que não caíram. Só no mundo aqui, a Terra, infelizmente, caiu nessas circunstâncias, né? E tudo porque ela teve dúvida, não confiou totalmente em Deus, né? E eu acho que Satanás, aqui agora, coisa da minha cabeça, né? A gente vai ter detalhes no céu. Mas, como dizia o pastor Amin Rodor, para perguntas especulativas, respostas especulativas, né? Então, para um pensamento especulativo, e sim, enfim, resposta lá no céu. Eu acho que com o tempo o inimigo ele foi aperfeiçoando a técnica dele. Quem sabe no primeiro ele viu que não deu certo, tentou outra coisa, foi tentando, né? Quem sabe quantos mundos ele tentou fazer cair e não conseguiu. Até que, quem sabe, esse era o último mundo dele. Ele, com toda a experiência que ele teve, aplicou tudo aquilo que ele teve anteriormente para poder fazer o casal cair. E é uma técnica para cada ser humano. Não, eu digo no início, né? Com Ah, Adão e Eva. Agora a técnica super aperfeiçoada, tão aperfeiçoada que, mesmo você sabendo que ele existe, você cai, né?
Porque somos pessoas E agora ficou mais fácil, porque egoístas. somos caídos, né? Seres caídos. E aqui fala exatamente sobre isso, né? A técnica que ele aplicou é de que Deus não é suficiente, o que ele te dá não é suficiente, você precisa de mais, né? E aí vem agora a questão da mordomia no sentido de fidelidade, dízimos e ofertas, para justamente trabalhar diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim, a cada momento que você recebe algo, contra esse egoísmo que já está no nosso gene, infelizmente, né? Então, a mordomia cristã, na verdade, não é uma perda, como nós aprendemos aqui, mas uma terapia espiritual contra o apego, contra a autossuficiência. E, queridos, existe uma pesquisa, falando aqui entre nós, né, amigos, irmãos, da Igreja Adventista, que mostra que 95% daqueles que afastam dos caminhos de Deus e não são mais membros da Igreja Adventista, iniciaram ou, em algum momento, eles deixam de ser fiéis a Deus nos dias da oferta. Então, um dos passos primordiais para a pessoa deixar de ser membro é ser infiel nos dízimos e ofertas. Olha que interessante essa relação. Muito legal. Então, em algum momento, a maioria daqueles que se afastam, vamos dizer assim, deixando de congregar, e até em algum momento até sendo removidos no rol, eles passam a ser infiéis nos dízimos e nas ofertas. Já começa por aí. Não vou dizer que começa por aí, eu acho que vai começar por algo mais fulgral, né, mãezinha? Por exemplo, a pessoa para de orar, a pessoa para de estudar a Bíblia, a pessoa para de estudar a lição de escola sabatina, e aí pronto, uma coisa vai levando a outra. Aí já não devolve mais os dízimos de oferta, daqui a pouco também não congrega mais, aí vai azedando, né? Na hora que vê, pof, não está mais nos caminhos de Deus, né? Podem interromper aí, queridos, se quiserem falar alguma coisa, tá? Como diz o ANAP, como a gente não gosta de silêncio, a gente vai falando. Deus prova o coração humano no pouco para prepará-lo para o muito. E a verdadeira felicidade não está em possuir mais, mas em pertencer totalmente a Deus. Você que gosta de aprender e estudar as coisas do Senhor, que está nos ouvindo agora através do YouTube, e você que também está aqui com a gente pelo Zoom, eu recomendo fortemente assistirem aquele livro, Os Testemunhos do Pastor Pavel Goy. Ele fala bastante também sobre as experiências que ele teve com Deus, com relação a esses momentos de infidelidade que ele teve, né? Mas depois ele se arrependeu e Deus ajudou ele. Onde o egoísmo governa a família, os relacionamentos, a fé se deterioram. E o tempo da graça é o campo de treinamento do caráter para a eternidade. Então, a felicidade não está em ter tudo, meus irmãos, mas em devolver a Deus o que nunca deixou de ser dele. Oxalá que nós aqui desse grupo do Encontro 7 sejamos sempre fiéis ao Senhor. Não só nos dízimos e ofertas, mas em tudo, né? Tempo, talento, o tesouro em si que a gente já citou, e o cuidado com aquilo que é dele, né? Que é a terra. Tudo com isso. TTT, 5T. Tempo, talento, tesouro e terra. Bom, eu nunca tinha pensado assim. A gente vai aprendendo aí com os servos de Deus, né? Algumas coisas muito interessantes. Bom, exatamente. As boas intenções. Ali, nesse comentário das boas intenções, nosso amigo Anato deixou ali uns insights interessantes. Boas intenções não anulam os mandamentos claros, né? Obediência precede o serviço. É muito comum as pessoas dizerem assim, mas eu sou sincero naquilo que eu sei. Ok, maravilha, coisa maravilhosa. O problema é que a partir do momento que você conhece a verdade, Deus vai te julgar a partir dessa luz, né? E aí a boa intenção não vai muito resolver, não. Porque agora a boa intenção naquilo que você era sincero deixou de ser boa, pois agora você tem uma luz maior. E aí, infelizmente, você tem que agora atrapalhar um patamar maior, vamos dizer assim, né? Não estou falando de karma, nem de salvação pelas obras. Mas agora o Senhor quer que você esteja aqui. E você permanece aqui, você não quer sair daqui. Logo, Deus vai te julgar por essa régua, não mais por essa. A não ser que você nunca tenha oportunidade de sair dessa régua, Deus não vai te julgar nem por essa, nem por essa.
mas sempre por essa daqui. E ele sempre é a graça que vai cobrir tudo, né? Nunca é as obras. Então, a obediência, ela vai preceder o serviço. A palavra de Deus nos ensina que fé é igual a obediência. É um sinônimo na Bíblia, fé e obediência. E uma coisa vai te levar à outra. Se você tem fé, você automaticamente vai obedecer aquilo que você tem em fé. E se Deus diz vai para a direita, você vai para a direita. Se Deus diz vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Mesmo não sabendo o porquê. Mas você vai porque você confia nele, né? É por isso que é importante. E eu tenho aprendido isso com o pastor Pavel Goya, com os estudos da Bíblia, como, por exemplo, o pastor Helmut Haubel, escreveu os livros ali, a série Passo para o Realmente Pessoal, Permaneça em Jesus, Obreiro de Jesus cheio do Espírito Santo. Ele nos ensina que, e o testemunho de Jesus, acima de tudo, né? Que nós temos que primeiro levar as pessoas a amar Jesus. Ensine elas a orar, ensine elas a buscarem a Cristo, se apaixonarem por Jesus. Amigo, uma pessoa apaixonada, ela faz qualquer coisa por essa pessoa. E aí, então, você ensina a doutrina depois. Ou seja, as doutrinas de Cristo. Às vezes a gente inverte o processo. Primeiro ensina as doutrinas de Cristo, depois ensina o Cristo da doutrina. Aí dá errado, né? Chega no sábado, a pessoa já não quer nem estudar mais a Bíblia. Elas dizem. Fala, irmã Marisa. Não, eu só sorri alto aqui. Vocês já tiveram isso? Quando tu Desculpa, Rufino. Quando tu ensina primeiro a doutrina, você só tem chance de conquistar um tipo de pessoa, os legalistas. Eles vão amar, eles vão... Aquela pessoa que ama leis, rigidez, seguir as coisas mecanicamente, tipo um soldado, ela vai amar. Eu passei 27 anos da minha vida seguindo a lei. Eu fui aprender a seguir Cristo no último ano agora, literalmente. Infelizmente, eu perdi boa parte da minha vida dentro da igreja focado só na lei. E é tão bom conhecer o autor da lei, o prazer é inenarrável. Fica mais leve. É igual nós aqui quando o ANAP está conosco. É prazeroso, né? Ah, boa comparação. Pô, a mãe tá fazendo aqui. O próprio autor da meditação estando com a gente, né? É muito bom. Né? Bem mostrada a analogia. Então é isso, amados. E a gente não consegue guardar nada assim forçado ou por medo, né? Que geralmente acontece quando geralmente nos apresenta apenas esse lado, esse aspecto da vida cristã, que acaba se tornando muitas vezes o tudo, né? Eu, de certa maneira, aqui também, muito tempo na minha vida, eu entendi apenas dessa maneira. Até que a gente entende que conhecer Jesus é tudo, como o pastor Alejandro Bulhon, né? Tem até um livro dele sobre isso. E olha que a gente O livro é maravilhoso. é, e olha que a gente já tinha lido sobre isso, enfim, muito de certa maneira. Só que, mais uma vez, o que foi que nos ajudou a entender melhor sobre isso foi o momento a sós com Cristo. E leva você à prática mesmo, né? Incentiva você a praticar a presença com Cristo, a amizade com Jesus. E aí tudo começa a fazer conexões e sentidos na sua cabeça. Porque Jesus realmente é o que é o elo entre o céu e a terra. É ele que faz nos tornarmos obedientes, não por obrigação, por medo, seja lá qualquer sentimento que venha, mas ele faz a gente seguir por amor, por conta dele. É nele que a gente vence, é por ele que a gente consegue, é através dele que é possível. Nossa, aí a coisa fica tudo mais. Deixa eu ver, quem escreveu alguma coisa aqui. Eu quero trazer o MASP para minha igreja esse ano, de 2026, vou lutar por isso. Pena que a Erika e o marido estão indo embora. Edita o livro depois no grupo, please. Tá bom. Só me lembra, tá? Se eu posso esquecer, você me lembra de mandá-la. Leva mesmo, viu, querido? Leva que o povo... Nós precisamos, né? As igrejas precisam. Eu tenho lutado para fazer isso todo ano no nosso distrito ali. E tenho orado para o Senhor Jesus. Eu só preciso de verbo ali. A nossa igreja ela é muito humilde, de madeira, pequenininha.
Então, em 2026 eu sou obrigado a lutar por isso. Eu já passei na comissão, né? Agora só falta escolher ou o Gustavo ou a mãe dele, um dos dois, né? Para vir para cá e fazer esses combinados, né? De hotel, de alimentação e transporte, enfim. Que é o que mais dói ali pra gente, porque é um povo muito humilde. A maioria é idoso na minha igreja, e tem e desses idosos, 90% não são saudáveis, são idosos que foram judiados muito na vida, assim, tipo, tem um cadeirante, sem um olho. Olha, é um povo que vai para a igreja com todo amor e carinho. Você vê eles ali tudo fervoroso, tudo lutando para estar perto de Deus, mas são muito humildes, muito mesmo. Pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. É lógico que a gente gosta de sempre dar o melhor para aqueles que a gente recebe, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Esses meninos do Momento da Sós com Cristo, seja quem for, eles são muito humildes. Só para você ter uma noção, eu vou falar de um deles que você comentou aí. Esse, o Gustavo, ele dormiu no fundo da igreja, um colchãozinho e tal, e dormia e lá na nossa igreja, lá em São Joaquim, ainda por ser uma sede, a gente está trabalhando para ter isso, não tem cozinha e nem tem ainda o tal do chuveiro, sabe? E aí a gente fazia uma escalinha para ele dormir, né? Tomar um banho na casa do irmão. Não reclamou, querido demais. Eles não exigem que você dê um hotel para eles de 5 estrelas, vamos dizer assim, né? Eu sei que talvez a nossa vontade a gente gostaria de dar, né? Mas eles vão pelo amor à obra, cara. Então, não tenha medo de chegar e falar assim, amigo, amiga, irmã, nós temos ali uma situação assim, assim, assado. Haveria problema da senhora, o irmão, ficar na igreja com um colchãozinho, lá tem chuveiro, se não tiver, você combina, enfim. E eles vão acatar. A questão do almoço, eles às vezes podem conseguir um restaurante mais próximo, ou eles podem almoçar na casa de um desses irmãos, né? Se cada um dos irmãos tiver condições também, porque é a sua realidade aí, irmãozinhos idosos, né? Enfim. Ora a Deus que vai dar certo, viu? Tenho certeza. Não, vou lutar. A partir de janeiro ali vou lutar, mas é bom saber disso. Já me dá até um ânimo, porque a gente tem um container lá da ASA e lá tem cama, tem um local para dormir, Não, ó, bacana, coisa e tem mais. chuveiro também. Vai ser melhor do que passou em São Joaquim, pode ter certeza. Aqui a nossa igreja, apesar de ser humilde, assim, é um povo que toda segunda-feira fabrica marmita, faz marmita, a gente pega doações e a gente doa para as famílias carentes. Então, Então, é um povo que trabalha, mesmo na sua humildade, assim, ó, a maioria às vezes não tem nem comida dentro de casa, mas está ali ajudando a produzir a marmita para as famílias carentes. Amém. É surreal. Amém. e convida esse povo para participar, né? Se tiver condições, ó, vamos ter uma semana bonita aí, meia semana de buscar Deus e tal, faz a maior propaganda. E lógico, não se surpreenda se forem poucos, mas os poucos que forem serão suficientes para começar esse movimento. E faça mais de uma Não pode ter certeza que a vez. maioria vai. Que Aqui eles são muito participativos. É interessante que eu faça essa comparação. Quando a gente vê muita gente abastada, afastada de Cristo, eles na sua humildade, nas suas dificuldades diárias, eles estão ali, sabe? É quarta, é domingo, diferente das outras igrejas que eu já participei, ali quarta e domingo eu tenho mais, a igreja tem 30 membros, vamos dizer assim, fixos. Quarta e domingo eu tenho 20 membros. É assustador, assim, tipo, a porcentagem. Eu vejo eles se esforçando, sabe? Então eles merecem o MASC, eu quero trazer, porque o MASC, eu sou fruto do MASC, o MASC mudou minha vida também. A Amém. Marla, aquela abençoada, foi por ela que eu aprendi a ter um relacionamento com Cristo. Foi ela a ferramenta utilizada ali. E é isso. Mas nós vamos fazer sim. E quando eu fizer, eu vou convidar aí vocês, ou vou bater foto e vídeo e mostro para vocês. eu já sou mais difícil, porque como eu tenho um distrito, né? Você entende a minha situação, né? Então é Entendendo. complicado. Mas a minha mãe, não sei, É, é Santa Catarina, mãe. Ele tá falando de Santa Catarina, você vai lá? Amém. É na Grande Florianópolis. É complicado, né? Fala, irmã Marisa. não, ele falou ali tirar foto ou vídeo, no MASP não pode. Não, irmão, acho que ele tá querendo dizer no sentido, Não, do povo. no geral, assim, tirar uma fotinha, entendeu? Nesse sentido.
Acho que pode sim, não pode, não tem problema. Do evento eu sei que não pode, mas do povo eu consigo tirar sim. Ah, tá. Por exemplo, eu quando veio o Gustavo aqui, a mãe dele, tá lá falando, eu vou lá no fundo, tiro uma foto, acabou, eu mando no grupo, guardo, não tem problema, isso não tem problema. Eles não gostam muito, e que serve também é gravar em áudio ou vídeo, por quê? Porque tem sempre uma mente maldosa que pega aquilo ali, corta, faz, né? Enfim, você sabe como é que é hoje em dia, né? Aham, entendi. Aí para não dar brecha pro inimigo, eles preferem que não seja sempre presencial e real ali, por presente, para que as pessoas não interpretem errado. Chegou mais alguém conosco aí, a irmã Edi. Seja bem-vinda, irmã Edi, querida. Então, como estávamos falando ali, Deus ele não é injusto, ele é fiel àquilo que revelou previamente através da sua palavra, né? A santificação não está na ação em si, mas na comunhão com Deus que orienta essa ação. Subestimar os estatutos divinos é transformar zelo em pecado. E em cada geração, Deus reafirma o mesmo princípio. Sua palavra é o critério final, sempre. Qualquer coisa fora disso se torna pós-modernismo, ecumenismo, humanismo e os ismos da vida, né? Muitos usás, né, como ele comentou ali do usar, modernos, né, servem a Deus com entusiasmo, mas sem submissão plena às escrituras. Então, aqui precisamos esses usás, né? Então, boas intenções não substituem a obediência, porque Deus, ele honra não o zelo humano, mas o coração submisso à sua palavra. Aleluia, né? Quarta-feira, o livro da natureza. Alguns insights ali. Deus não está em silêncio, o problema está na percepção humana, não na comunicação divina. Uma coisa que eu aprendi com o irmão Anápio, enfim, nesse processo de vida, né? Antigamente a gente fazia jejum para que Deus ouvisse a gente. Aí eu aprendi que não. Deus ele sempre nos ouve. É a questão de nós que não conseguimos ouvir. Então o jejum tem esse aspecto de você poder conectar de algumas questões, como por exemplo alimentação, para você ouvir melhor a voz de Deus, né? Porque você vai estar em Uhum. comunhão com Ele naquele dia, enquanto você estiver em jejum. Interessante isso. Isso muda totalmente a visão, né? É como parecido aquele Salmo 23, né? Que geralmente a gente lê a tradução: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando você vai no texto original, no hebraico, não existe essa palavra, essa tradução não é correta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução correta é: O Senhor é meu pastor e eu não lhe terei falta. Ou seja, é eu que não vou faltar nada com o Senhor. É o contrário. A primeira tradução parece que é Deus que nos serve. A segunda, a mais correta, é o contrário. É eu que vou servir a Deus porque Ele é o meu pastor. Olha a diferença, né? É verdade. Interessante. São detalhezinhos assim que a gente acaba aprendendo através do estudo da palavra de Deus, uns com os outros e pessoalmente, que vai nos ajudando a entender melhor como servir no Hum, é, A Bíblia ela revela a vontade de Deus em palavras. A natureza revela seu caráter em formas. Manguinha, a gente está na quarta, viu? Quinta-feira. A criação sim. funciona como um livro aberto, acessível àqueles que ainda não compreendem plenamente as Escrituras. A assinatura de Deus está nos detalhes, formas, padrões e funções da natureza. E a contemplação da criação também é um ato espiritual e educativo, né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, alguns servos do Senhor no Antigo Testamento, que naquela época, entre aspas, a Bíblia ainda não estava escrita, né? Como nós temos hoje, mas eles iam para o campo para meditar, para falar com Deus, né? E a gente pode e necessita fazer isso ainda hoje. Eu tive algumas experiências que eu nunca tinha tido na minha vida inteira. Foi em novembro ou outubro, não me recordo bem. Eu fiz uma retirada de oração de um dia só, eu e um irmão da igreja, no meio da natureza, no meio do mato. Irmãos, que experiência maravilhosa. Precisamos fazer mais, sabe? E ano que vem, estou proposto com Deus para fazer isso pelo menos uma vez ao mês, sempre no final do mês. De 1 a 3 dias em oração com o Senhor, retiradas de oração, como esses homens do Senhor faziam.
E lendo Patriarcas e Profetas, a gente descobre que ele fazia isso também. O tal do Enoque foi tomado para Deus, né, que Deus levou para si. Ele ia na minha natureza, buscava forças em Deus para depois pregar e testemunhar a respeito de Cristo, de Deus, de sua comunhão com Deus a outras pessoas, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes. Mas aquele mato que você foi era bem, A minha mãe tem uma bem fissura com perigoso. mato, com medo de bicho, mas Deus protege. Se morrer também, tá, morre salvo. Não dá nada, não. Eu gosto muito de retiro. Você falou retiro, né? Seria a mesma vigília? É, mano, tipo, como é que fez assim, ó? É, o formato dessa retirada que você faz na natureza, em um lugar sossegado, é assim, ó. A senhora vai lá, acorda bem cedo e vai buscar Deus. A senhora ora, a senhora canta, a senhora lê a Bíblia, estuda, medita na lição, na sua tabaquina, pega o Espírito de profecia e fala com Deus e ora. Fica o dia inteiro assim. Se conseguir jejuar, beleza. Se não conseguir, come uma fruta, come alguma coisa, né? A senhora faz a sua comida, leva alguma coisa pronta, sei lá, faz o que você achar melhor. Eu quando faço, eu jejuo, né? E aí, Uhum. acaba o tempo que tem investido em fazendo uma comida ou parando para comer, você já continua em oração. E aí depois continua, se caso eu almoçar e tal, continua até a janta ali, né? Se quiser cortar a janta ou não, não sei. E vai orando a mesma coisa. Na hora que chega o final do dia, pôr do sol, você vai. E aí no outro dia acorda cedo de novo. 3 dias. É tipo o masque, só que daí você é o orador, né, para si mesmo, né? Isso, deixa o Espírito Santo guiar sua prosa com ele, a meditação, você intercede por pessoas, você leva uma lista de oração. Eu orei por a igreja inteira lá. Levei uma lista de oração de irmãos, nome dos irmãos, orei por cada um, foi uma benção. Então, filhinho, mas para você que é jovem é mais fácil. Para nós já de idade e mulher é muito mais complicado. Eu, eu consigo ter mais comunhão com Deus aqui, no conforto, quietinha, porque no meio do mato que eu tenho medo, bicho. Ah, mas você tem um sítio. Mas eu sozinha também não vou. Não, eu sei, mas eu digo, cada um tem sua realidade, tem que fazer uma adaptação, né? Por exemplo, a irmã Marisa, não sei se ela tem um sítio, uma casa de um irmão, de um amigo que ela consiga ir, não sei. Eu não tenho coragem no mato. Aí a minha indicação é, se for fazer, faz no lugar mais sossegado possível, Ah, tá. Então é a minha casa sozinha. entendeu? Ah, não tem mato, É. não tem um sítio, não tem um irmão, não tem. Aí fala com Deus que ele arruma. Ele vai arrumar um lugar para você. E enquanto isso, não deixa de fazer, né? Faz na sua casa mesmo. Só que é diferente. Você fazendo na natureza é diferente de fazer no meio de quatro paredes. Não vem dizer que. Eu não tenho ninguém que tenha, nem eu ao redor aqui não tenho. A única coisa assim ao redor aqui que eu tenho seria ir lá no zoológico, mas aí seria só de dia. Não. Aí no zoológico vão chamar de louca, né? O que é aquela coisa ali, o dia inteiro ali? É até estranho. É. Mas eu acho que seria interessante, porque ali é muito grande, tem uns gramados, assim, que daí as pessoas não vão para lá. Ah, é. Tem zoológico que é bem bom. É, Tá pra. Quem não tem cão, trata como um gato. É, A ferramenta melhor que a gente tem é essa, vai. então vamos usar. Exatamente. Na vigília do MASC que eu fiz em Tubarão ali, era um gramadão, e do lado da praia, assim, tu ouvia o barulho do mar. Irmãos, a conexão com Deus ali foi surreal naquele dia. E não só minha, mas de todos os outros membros. Foi algo que a gente. A sensação é que a gente precisa disso todo dia, sabe? E é verdade, Kim. Ô, Kim, quem foi que fez quem foi o orador lá? O Gustavo, Gustavo. Nossa, Gustavo Pedro. Não é puxa-saquismo, mas eu acho que para mim é o melhor orador que tem. Ele é muito equilibrado quando ele fala das coisas. eu mandei pro Alcênio uma mensagem pedindo para ele escolher, tá? Eu orar para o Espírito Santo, né? Para ele escolher um orador de Santa Catarina. É muito importante, Como assim? porque facilita, né? Ter gente em cada estado facilita demais. Como assim?
Tem gente de cada estado. Explica aí, eu não entendi o que você quis dizer. O orador, ele é escolhido através do Espírito Santo, que envia para o Alcênio a informação, vamos dizer. A escolha, no final, é do Alcênio. E cada estado deveria ter um orador ou dois, até mais, porque facilita para as igrejas para chamar. Eu adoraria, tipo, que o Alcênio tivesse aqui, mas daí a passagem é muito mais cara de chamar ele. Agora, se eu tenho um orador aqui tinha a Érica e o Claudecir, É isso? enfim. Agora estão indo embora para a janela 10h40. Uhum. Você tem acesso, Kim, ao site agora? Tenho. Então lá tem os que estão disponíveis, né? Mas nem todos. Tenho porque eu sou pregador em um dos grupos, não sei se eu te contei, acho já antes, de segunda a sexta. Eu sou o orador de um grupo que é Primeiro Deus. E o líder desse grupo, ele é orador do MASC, é o Tubino. Não sei se tu conheceu. É Gabriel? Cleiton Tubino. Eu não me lembro de ter conhecido ele, não. Então eu tô em contato direto com membros do MASC do Brasil inteiro e pessoas que fazem o MASC e gostam e são, vamos dizer, adeptos do MASC, né? Uhum. Eu tô me infiltrando nesse meio porque é o meio que eu mais consigo me conectar com Cristo. Amém. Diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és, como diz o ditado velho, né? E vou te dizer, uma dica que eu dou para vocês. Esse grupo, todo dia, de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 7, a gente tem um culto. Isso tem feito uma diferença na minha vida, vocês não têm noção. Porque antes eu acordava e fazia só a lição da escola sabatina. Mas ter o culto, o contato com as pessoas, os testemunhos logo pela manhã é revigorante. Tu parte pro dia muito melhor. Estão pedindo para você enviar o link no grupo, tá, Kim? Para quem quiser entrar. Na realidade, eu sou obrigado a pegar o número de vocês e passar para o administrador. Vocês passam um número lá no. Passa no meu privado o número de quem quiser. Isso, então, E eu. no grupo lá, gente, sobre o que falamos hoje, quem quiser, esse é o meu número, entre em contato comigo. Tem gente. Beleza, é das 6 às 7 da manhã no nosso horário aqui, tá? No horário deles é das 5 às 6. Que daí é Mato Grosso, aquela região lá para cima. Ah, tá. 6 às 7 de Brasília. Isso, mas passo para vocês sim, vai ser bacana. Vocês vão amar, é muito bom. É uma família lá, é uma família. Maravilha, Varão, obrigado. A contemplação da criação também é um ato espiritual educativo, nós falamos isso, né? O silêncio de Deus muitas vezes é um convite à observação, reflexão e reverência. Quem aprende a ler o livro da natureza passa a conhecer a Deus em todo lugar. Então, a gente aprende ali na parte de quarta-feira que Deus nunca esteve em silêncio. É a criação que fala todos os dias para quem decide enxergar. Olha só que interessante. O cristão e futebol, né? Aqui é um pontinho meio espinhoso. O verdadeiro problema não é o que fazemos, mas o quanto isso ocupa o nosso coração. Isso aplica-se a qualquer coisa, não é só futebol. Então, paixões aparentemente inofensivas podem se tornar ídolos silenciosos, e todo ídolo é pecado que nos leva longe de Deus e nos leva à morte eterna, né? O jejum relativo àquilo que governa a mente, quando é retirado, pode se tornar uma bênção e nos conectar melhor com Deus, porque qualquer prazer que substitua o deleite nas coisas celestiais precisa ser reavaliado, pois tudo aquilo que supostamente queira substituir o verdadeiro deleite do céu, provavelmente é uma ferramenta de Satanás para te afastar dele. Conversão não é apenas mudar de comportamento, mas realinhar prioridades. O mundo não afasta Deus, você de Deus abre abruptamente, geralmente é aos pouquinhos, né? Pequenas concessões, e ele o faz por meio de distrações constantes. Sendo assim, a vitória espiritual ela exige oração, decisão, constância, jejum. É isso que nos para ter força para vencer. Então não é o futebol que afasta o cristão de Deus, mas tudo aquilo que ocupa o lugar que só o céu deveria ter no coração. E aí, querem fazer algum comentário? Aqui dá bastante pano para manga para prosear.
Polinização na semana da criação. Analisando aí. Então, a natureza não funciona por acaso, mas por ordem, tempo e propósito definidos. A polinização revela um sistema completo que exige simultaneidade entre criação vegetal e animal. Pequenas ameaças, entre aspas, as raposinhas, né, podem comprometer grandes propósitos quando não há vigilância. Então, a criação é um argumento silencioso e poderoso em favor da fé bíblica. O conflito entre o criacionismo e o evolucionismo não é apenas científico, mas espiritual. E a contemplação da natureza conduz à adoração, quando observada à luz da palavra. E o ceticismo nasce quando a criação é desassociada do Criador. Por fim, a natureza não apenas floresce, ela testemunha em silêncio a precisão do nosso Criador. Queridos, foi isso que foi apresentado durante essa semana, né? Pontos bastante interessantes, relevantes, e que o nosso Deus Todo-Poderoso nos ajude a continuarmos firmes. Muito interessante, agora tem a parte do online, mostrando quantas pessoas estão online, hein? Bacana, né? Eu me refiro ao grupo do Famílias por Famílias. Minha mãe entrou online ali, está dizendo que tem ela, mais uma pessoa. Só que a Jéssica está online também, mas não apareceu ainda. Vai entender. Então é isso, meus amados. Vamos orar? Quando Vamos. dá a oportunidade para você orar? Eu estarei orando. Quer orar, mãe? A mãe vai orar. Vocês estão aí, Marisa, Kim, Edi, João. Se manifestem se sim ou se não, para a gente poder fazer uma... Oi, Kim. Bora, eis-me aqui. Ótimo. 3, então. Mais alguém? Ok, então, se acaso houver mais alguém, eu faço um breve silêncio antes de eu fazer a última oração, e aí, se caso essa pessoa quiser manifestar, pode orar. Na sequência, então, minha mãe, o Kim, mais alguém, se houver, e eu faço a última oração. Vamos lá? Pai Santo Todo-Poderoso, continuando na tua presença, Pai, porque é do Senhor que vem toda a fonte de inspiração, de transformação, de ajuda, Pai, porque sem o Senhor nada somos. Tenha piedade de nós. Sabemos que esse mundo está cada dia mais triste, mas quando estamos debaixo da tua graça, da tua misericórdia, tudo é diferente. Paizinho, por favor, ajuda a gente a entender que cada amanhecer, cada instante, cada momento da nossa vida, não devemos nunca perder tempo, mas sempre estar assim relacionado ao Senhor, entender o seu propósito, porque o seu propósito é cheio de amor para conosco. E quando nós estamos assim debaixo do teu poder, a gente sente esse amor precioso, que é um amor restaurador, que é um amor para proteger, para dar o melhor para a gente, Pai. Paizinho, que nós não aprendermos a estar junto com o Senhor aqui e agora, que é o momento da preparação, nós não vamos para a eternidade, porque o Senhor só vai levar aqueles que querem estar na tua presença. E é aqui que nós temos que aprender a estar na tua presença. Como é prazeroso, como é bom, Pai, estar na tua presença. Não importa a hora, o momento e nem como, mas o importante é te buscar de toda a alma e de todo o coração, interpretando que o Senhor é a fonte da nossa vida. Pai, continua abençoando cada um desse grupo, os seus filhos no vasto deste mundo. Pai, hoje nós estamos muito tristes, Pai, porque a mãezinha da Bruna faleceu e ela é nova, Pai. E a Bruna, que é minha sobrinha, Pai, está muito, muito triste. Por favor, dá força para os que estão assim lutados. Não é fácil. Como é terrível você perder um ente querido, uma mãe, um esposo, um filho. Pai, tenha piedade, Pai. Semana passada, Pai, perdemos nossa irmã Gil, uma moça nova pelo câncer. Deixou uma menininha de 7 aninhos. Como é triste a Aninha, judiação.
é nossa aventureira. Triste, mas é lamentável. Então, paizinho, o Senhor está voltando, graças a Deus, para colocar fim nessa dor dilacerante, que é a perda, as doenças que são terríveis nesse mundo. Tenha piedade e compaixão de nós, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio de eu estar aqui juntinho com meu filho. E mais de um ano, quando ele chegou na rodoviária, eu abracei. Como é bom a gente abraçar aquele que ama. Amém. É isso que o Senhor quer de nós, abraçar os seus filhos logo, logo, para levar para a eternidade. Amém. Então, continua, Amém. gente. Fala o coração da gente, faz a gente entender que o nosso lar já está bem pertinho para nós podermos abraçar o nosso Pai Criador, Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Perdoa, Amém. Paizinho, perdoa as nossas falhas e ajuda, através do teu Santo Espírito, poder, assim, entender tudo que o Senhor quer para nós, que o Senhor quer só o melhor. Somos nós que somos pessoas, assim, complicadas. Por isso que nós temos que estar juntinho, para nunca, nunca afastar. Perdoa as nossas falhas, continua conosco e hoje é o seu dia santo. Ajuda a gente a poder, assim, entender a importância do Santo Sábado do Senhor. Obrigado Amém. pelo sábado, Pai, que continua conosco. Cuida da gente e cuida de todos os nossos queridos, nossos vizinhos, nossos irmãos espirituais, nossa liderança espiritual. Obrigada, Pai, por todos existirem. Tudo isso nós Amém. pedimos e agradecemos, Paizinho, por Jesus. Amém. 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 Abba, nosso Pai querido, nosso Pai amado, é tão bom saber que o Senhor olha por nós a cada momento, que o Senhor zela por nós. Verdade. Paizinho querido, essa madrugada eu acordei e eu não sabia o motivo porque o Senhor tinha me acordado, mas eu comecei a orar e eu recebi mensagens. Eu descobri que meu amigo está nas drogas, Pai. É tão triste, é tão desanimador ver um irmão caído. Pai Todo-Poderoso, me ajuda, Pai. Me dê sabedoria, me dê o caminho de eu conseguir ser ferramenta nessa mudança, Pai. Amém. Que eu consiga ajudar a vida desse meu irmão, desse meu amigo. Amém. Eu quero ver ele no céu, Pai. Eu quero ver ele longe das drogas, eu quero ver ele curado, eu quero ver ele com a família restaurada. Sim. Senhor, capacita essa tua liderança, capacita todos nós que estamos aqui porque somos aqueles que estão te buscando diariamente, não por mérito nosso, Pai, mas porque o Senhor nos resgatou e entendamos a necessidade, ó Pai, de estarmos conectados contigo. Amém, Pai. Eu não me sinto capaz muitas vezes, mas eu sei que o Senhor capacita. Eu sei que o Senhor dá forças para nós. Amém, Paizinho. Então nos ajuda, Pai, a ajudar as pessoas que estão à nossa volta, Por favor, a Pai. salvar mais um. Como no filme do Desmond Doss, só mais um. Só mais um. Que a gente faça diferença na vida dessas pessoas. Nos ajude, Pai. É o que eu te peço hoje. Cuida da gente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Amém. Pai Santo. Amém. Sim, seja louvado. Continuando na tua presença, Pai maravilhoso, eu quero te Amém. agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Ó Amém. Deus maravilhoso, obrigado por mais um santo sábado. Amém, Pai. E eu venho aqui, ó Deus querido, pedir que o Senhor tenha misericórdia, Deus querido, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que estamos vivendo, ó Deus, um tempo assim tão difícil, ó Deus, tão difícil. E eles não têm maturidade, ó Deus querido, para
para se defender, não tem maturidade, até para aprender, ó Deus, porque às vezes eles não foram criados no meio, assim, que tem conhecimento, que tem orientação espiritual. Amém, Pai Santo. Mas o Senhor é um Deus grandioso. O Senhor é um Deus que tudo pode. Amém. Então, ó Deus querido, eu suplico que o Senhor esteja, ó Deus, nos lares, na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes, nas salas de aulas, ó Deus. Que essas crianças absorvam somente aquilo, eu creio nisso, ó Deus. Que essas crianças na sala de aula absorvam somente aquilo que o Senhor quer que eles aprendam, que o Senhor quer que eles, que seja, que sirva para a vidinha deles, ó Deus. E que eles não venham, ó Deus, a serem pegos por essas ideologias de hoje em dia, que às vezes até os próprios adultos, ó Deus, não entendem, os próprios adultos complicam, ó Deus querido. É um mundo muito difícil, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Pai querido. Ó Deus maravilhoso, abençoa-nos, ó Deus, neste dia grandioso. Uma bênção especial para cada irmão que aqui está. Aqueles irmãos que participam e aqui não puderam estar hoje, mas que a graça do Senhor alcance, que a bênção, que eles sejam abençoados por Ti, Senhor. Amém. Assim como nós também. Pai querido, obrigada mais uma vez, obrigada pela Tua grandiosidade, Pai querido, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua paciência conosco, ó Deus. Continue conosco, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, nos Teus caminhos, que nós tenhamos um dia realmente maravilhoso. Obrigada por tudo. E é em nome de Jesus que eu oro, agradeço e confio. Obrigada, Pai querido, obrigada. Amém. Assim seja. Deus seja louvado. Amém. Seguindo aqui na tua presença, Senhor, quero, em primeiro lugar, quero pedir perdão, Senhor, por eu estar terminando o alimento que tem hoje de confraternização de Natal lá na igreja. Mas eu estou tão feliz fazendo isso, Pai, que eu espero que tu me perdoe por estar terminando hoje, porque eu tenho receio de, como está muito quente, e tocou para mim a maionese, é uma coisa assim que, para não correr o risco de estragar, daí então eu deixei para terminar hoje. E agradecer pelas palavras aqui ditas, palavras de amor, palavras de conforto, palavras de súplicas, palavras de agradecimento. Amado Pai, eu tenho tão poucas palavras para falar aqui que eu fico feliz em ouvir as que as pessoas falam, porque eu não pensei em falar aquilo, mas gostei de escutar aquelas palavras que eu também deveria de falar. Amém. Amado Pai, esteja conosco, nos guie, nos oriente, nos dê a direção e nos livra e nos liberta, Senhor. E, por fim, Senhor, nos salva. Se for da tua vontade e teu querer, Pai, desde já te agradecemos, é que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, seu amado Filho. Amém. 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 Querido Deus, louvamos-te nesse momento pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, orando, buscando o Senhor. E o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor fez todas as coisas e continua mantendo tudo aquilo que o Senhor fez. Amém, Pai. Nós te louvamos, Amém. porque o Senhor nunca esteve em silêncio, mas o Senhor tem falado pela sua palavra, o Senhor tem comunicado conosco através da sua natureza, fala íntimo no coração através do Espírito Santo, daqueles principalmente que se dispõem a ouvir mais. Amém. Amém. Perdoa-nos, Senhor, quando nós confundimos o seu silêncio com a ausência.
quando nós buscamos sinais visíveis e desprezamos as verdadeiras e eternas, desprezamos as verdades eternas que operam no invisível. Ensina-nos a viver pela fé e não pelo espetáculo, Senhor. Arranca de nós todo egoísmo, toda ilusão e tudo aquilo que o Senhor nos deu, que aprendamos a ser suficientes. Amém. Livra-nos do orgulho e que disfarça de boas intenções. E também, Senhor, da desobediência que se esconde por trás do zelo. Que aprendamos a desenvolver tempo com o Senhor, os recursos, o tempo, talento, tesouro, todo o coração em Ti, reconhecendo sempre o Senhor em primeiro lugar, porque tudo é Seu. Amém. Também nos guarda, Senhor, das raposinhas que destroem as vinhas em flor, os pequenos pecados, as distrações sutis, os apegos silenciosos que roubam o nosso amor pelas coisas do alto, e que nenhuma paixão terrena ocupe o lugar, Paizinho, daquilo que deveria ser somente seu. Amém, Paizinho. Ensina-nos a contemplar o livro da natureza com os teus olhos espirituais. Ensina-nos a reconhecer a sua assinatura em cada detalhe da criação. E ensina-nos a te adorar não apenas com palavras, mas com uma vida consagrada, de testemunho e obediência. Som do nosso coração, Senhor. Prova nos nossos pensamentos e não retire de nós o teu Santo Espírito. Sejamos fiéis no pouco para entrarmos um dia no gozo eterno do Senhor. Nós entregamos tudo ao Senhor com humildade, reverência e gratidão. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, Pai Santo. Amém. Vamos então tirar uma fotinha aqui, meus amados, um printzinho da tela. Aqueles que quiserem, né? 1, 2, 3. Ótimo. Vamos só averiguar aqui se todo mundo tá bonitinho na foto. Ninguém ficou com os olhos fechados, assim. Bonitinho é pedir muito pra mim. Depois da restauração eu vou ficar bonito. É verdade. Todos nós. Não, todos somos bonitinhos, sim. Então tá bom. Um feliz sábado pra vocês aí. Como eu tô só com o celular aqui, eu não consigo colocar. Fica mais complexo colocar música, mas finalizamos. Eu vou fazer um pedido, pastor. Manda para mim aquela inversão do Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu me esqueço da outra, Tá. da versão. Eu prometi algumas coisas pra vocês. Vamos mandar isso? O que é mais que eu prometi, Kim? Você se lembra? Colocar nosso nome para pôr no grupo. Ah, o Kim, isso é coisa. É do. E mais uma coisa que foi que a gente falou aqui, que era porque eu falei, gente, eu vou mandar no grupo depois. Eu não me lembro o que é, tá vendo? Eu já esqueci. Mas enfim, a gente vai se lembrando aí. Falou o livro. Que livro? Deus, bom dia, queridos. Vou entrar em outro grupo, no grupo das mães, tá? Tchau. Vamos se Com lembrar Deus. aí, tá? Um abraço, feliz sábado a todos. Até semana que vem. Amém. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Filhinho, eu vou tomar